A arte do vidro. O surgimento do vidro data de 5000 a.C., de acordo com a lenda contada por Plínio, um historiador romano. Por esta data, um grupo de mercadores fenícios desembarcou em uma praia do Rio Belo, na Síria. Para prepararem uma refeição, acenderam um fogo nas margens do rio, e para apoiarem as suas panelas utilizaram alguns blocos de sal que faziam parte da carga de seu navio. Para sua surpresa, estes blocos de sal, ao misturarem-se com a areia, sílica, e pela ação do calor do fogo fundiram-se, formando uma pasta viscosa que, quando se esfriou, transformou-se em uma espécie de pedra dura e lisa, o vidro. Estas pedras eram muito valorizadas e somente os nobres ou famílias abastadas tinham condições de adquiri-las. Tem-se também o registro de empregos das obsidianas, produto vítreo natural, proveniente do resfriamento rápido das lavas vulcânicas. Estas obsidianas foram usadas especialmente para objetos cortantes como pontas de lanças e flechas. Sabe-se que egípcios, sírios, fenícios, assírios, babilônios, gregos e romanos já realizavam trabalhos com o vidro. Não é possível atribuir a descoberta do vidro a um único povo nem a uma única época. Os povos da Mesopotâmia e os egípcios já conheciam as técnicas rudimentares de sua fabricação, em 2700 a.C. Na verdade, em escavações arqueológicas, nas proximidades de Bagdad, foi encontrado um cilindro de vidro azul, datado daquele período. No Egito foi encontrado um fragmento também azul escuro, uma espécie de amuleto, onde está escrito o nome do faraó Antef II. Os vidros mais antigos que se tem notícia foram encontrados na região da Mesopotâmia, Síria, e datam de 2500 a.C. Eram fragmentos de vidro azul. Há registro de escavações que já encontraram peças em vidro desde 2700 a.C. Os egípcios aprimoraram a sua confecção e o usavam para embalagens e recipientes de cosméticos. A indústria vidreira começou com a vinda de vidreiros da Ásia, capturados por Tomés III, faraó egípcio. A indústria do vidro era tão importante que os vidreiros eram vigiados e recebiam tratamento especial. A indústria vidreira egípcia alcançou seu apogeu entre 1587 e 1327 a.C. Na época inicial, a técnica usada era o núcleo de areia onde a peça era trabalhada em volta de uma espécie de molde de areia. Quando o trabalho estava concluído, o molde era eliminado. A arte do vidro floresceu no Egito no século 1500 a.C. Os artistas, a serviço dos faraós, conheciam a fórmula de uma pasta de vidro maleável, com a qual faziam contas de vidro e adornos pessoais. Algumas destas peças foram encontradas em perfeito estado de conservação. Os egípcios são os primeiros a utilizar o vidro na fabricação de embalagens, vasilhas abertas como jarros e tigelas. Também produziam recipientes para cosméticos, bálsamo e frascos para perfumes. Entre estes, o mais comum era o alabastro, primeiro na forma de tubo, depois em moldes curvos, com duas pequenas alças, no estilo de ânfora grega. No alabastro guardava-se o col, tintura para escurecer as pálpebras e realçar o brilho dos olhos, utilizado por homens e mulheres da antiguidade em todo o Oriente. A descoberta da técnica do sopro, que consiste na fabricação de vidro oco, garrafas, potes, copos, bulbos, etc., que teve lugar na Síria e em Alexandria, quando Roma já estendia seu domínio sobre o Oriente Médio, marca um grande momento na história do vidro. Com o tempo, outros centros produtores foram se formando cada qual com as suas características e peculiaridades de produção. Como a água, o vidro é um fluido, só que muito mais viscoso. É a matéria-prima ideal para realizar todo um vasto leque de produções, desde as utilitárias e artísticas às industriais e arquitetônicas. Nas tábuas de Assurbanipal, de 668 a 626 a.C., descobertas em Nínive, há referência às fórmulas de fabricação de vidro. Na Grécia, foram encontrados vasos de vidro manufaturados com técnicas egípcias. No Egito, na Mesopotâmia, Síria ou Grécia, a produção de vidro na antiguidade exigia grandes esforços dos artistas e operários, na sua maioria escravos. Os elementos básicos de sua composição, cálcio, cal, barrilha e potássio, eram basicamente os mesmos de hoje, mas produziam vidro opaco e arenoso. Os fornos pequenos, o vasilhame de barro, a dificuldade para conseguir altas temperaturas e atingir o grau de fusão necessário, dificultavam as tarefas. Com a técnica de folha aplicada ao forno, introduzida no Egito, conseguiu-se aumentar o calor, e assim tornar a massa vítrea mais maleável.
Mas o vidro, até o século VI a.C., era produzido em escala reduzida para uso e adorno exclusivo dos nobres. No século II a.C., a invenção da cana de soprar vidro foi uma revolução no sistema de fabricação. Permitiu criações muito mais artísticas, pois, nos primórdios da fabricação, o vidro tinha um uso muito limitado, usando-se como imitação das pedras preciosas quando somente se fazia joias com a utilização das placas e pedras de vidro. Após a vara de soprar foram fabricados potes, garrafas e unguentários, que eram considerados objetos de luxo. Os romanos desenvolveram a arte vidreira produzindo peças de rara beleza. Séculos de produção e aperfeiçoamento fez dos romanos, e depois da Itália, o principal centro de produção vidreira. Era de tanta importância esta fabricação, que por volta do século XII d.C., os mestres vidreiros eram vigiados e confinados em uma ilha que se situa próxima a Veneza, Ilha de Murano. De lá não podiam sair para que não transmitisse seu precioso conhecimento. Aqueles que tentavam escapar eram condenados à morte, assim como toda a sua família. Porém, aqueles que conseguiam fugir eram considerados mestres nos outros países e acolhidos com muitas honrarias. Assim, Murano, durante séculos, tornou-se o centro da produção de vidros, oferecendo ao mundo trabalhos de rara beleza, assim como faz até hoje. Os vidreiros de Murano, por muito tempo, buscaram a transparência do vidro que foi obtida por um homem chamado Ângelo Baroviera, membro de uma conhecida família de vidreiros de Murano. Por volta de 1450 d.C., foi então produzido o cristalo, produto tão puro quanto o cristal de rocha. Na região da Boêmia, por exemplo, produz-se cristais de diversas cores com uma pureza, transparência e lapidação tão perfeitas que desde o século XVI tornou-se mundialmente conhecido. O termo cristais da Boêmia é aplicado a toda a fabricação de cristais tchecos e alemães. Em 1673, Georg Ravenscroft, em Inglaterra, cria o cristal de chumbo. Este material apresenta uma pureza inigualável, reproduzindo com perfeição o cristal de rocha. Este é o produto que é chamado de cristal. E até hoje os cristais são identificados por uma inscrição que diz PB 25% de chumbo na composição. No século XVIII, surge na França a hoje famosa e disputada produção de cristais Baccarat. Foi fundada em 1765, próximo a Lunéville, e sua fase áurea foi de 1822 a 1858. Ficou muito conhecida pela fabricação de suas opalinas e os pesos de papel de Millefiori. No final do século XVIII, período neoclássico, surgiu na França a cristaleira Saint-Louis, outro nome de prestígio no mundo todo. Até o século XX, a produção de vidro era essencialmente artesanal, utilizando os processos de sopro e de prensagem, sendo as peças produzidas uma a uma. Foi a partir do início do século XX que a indústria do vidro se desenvolveu com o aparecimento de grandes empresas que introduziram os fornos contínuos de recuperação de calor, equipados com máquinas semiautomáticas ou totalmente automáticas para produções em massa. Um fato marcante para o setor vidreiro mundial foi o surgimento, a partir do final do século passado, destas importantes empresas, que ainda hoje dominam o mercado. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal.